A série de História da Tecnologia vai atender aos pedidos de muitos comentários e contar a trajetória de uma desenvolvedora de jogos para celular que já está presente desde o início desse mercado. É a Gameloft, e você com certeza já jogou alguma coisa deles no Android ou no iOS, mesmo sem saber que era deles. Para saber a origem, a evolução e por onde anda essa empresa, primeiro deixa aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que adora os jogos da Gameloft. Beleza? Então vamos lá para a história da Gameloft. O nosso episódio começa em 14 de dezembro de 1999, quando uma nova empresa é fundada em Paris, na França, por Michel Guillemot, sob o nome de Gameloft.com. E se você reconheceu esse sobrenome, já deve ter adivinhado um pouco da origem dela. O Michel é um dos 5 fundadores originais da Ubisoft. E essa é uma das 3 empresas que nasceram dentro da Ubisoft no período, tendo ainda a Ludiwop, que era focada em mobile, e a Ubi Ventures, que era um fundo de investimentos. Ou seja, a Gameloft não é da Ubisoft, mas nasceu lá. Tem um Guillemot como fundador e, como a gente vai ver nessa história, isso reforçou bastante os laços entre as duas marcas. Mas aqui a gente precisa também situar onde nós estamos no mercado mobile do começo dos anos 2000. Esse é um período 7 anos antes do primeiro iPhone, 8 anos antes do Android. A Nokia era a marca de celulares que dominava tudo, seguida de perto por Siemens, Samsung, Motorola, mais tarde a LG e até a Sony Ericsson. Os telefones eram principalmente usados para chamada telefônica mesmo, ou então para mandar mensagens de texto SMS. Os jogos existiam, mas eram super simplificados, apesar de viciantes, como é o caso do Snake, o jogo da cobrinha. Vários desses mais avançados eram desenvolvidos em Java e vinham ou carregados na memória ou em lojas limitadas pela operadora e pela fabricante. Nesses primeiros anos, nada de loja compartilhada, tipo uma App Store, aparelhos com processadores gráficos poderosos, nem telas de altíssima qualidade. A ideia inicial dessa nova empresa, então, nem era se aventurar nos jogos para celular. Era mais ser um serviço.com, um serviço online, que oferece games no navegador e recursos de comunidade. Só que a bolha da internet que estoura em 2001 quebra um monte de empresa do tipo e faz os planos mudarem totalmente. Em 2002, a Gameloft.com se funde com a Ludiwop, que também era chamada de Ludi Games, e aí as duas viram só Gameloft. E agora sim, ela será focada só em celular. Os jogos iniciais em Java da empresa são mais comuns, de gêneros como corrida e futebol, para plataformas como Pocket PC e Palm OS, além do Symbian, que na época já era popular, já teve a história contada aqui no canal. Mas o primeiro sucesso veio em 2002 com Prince of Persia: Harem Adventures, um game preto e branco e inicialmente exclusivo do Siemens C55. Aliás, Prince of Persia foi uma das primeiras e principais licenças da Gameloft, que passou anos lançando jogos da franquia, incluindo até versões de títulos como o The Forgotten Sands. E olha o que eu falei da fragmentação. Em 2002, só 15 telefones tinham jogos da Gameloft. Em 3 anos, ela passa de 500 aparelhos compatíveis e o número só aumenta desde então. Com sucesso em 2003, a Gameloft faz a oferta pública de ações na bolsa, e aí a gente começa a ver alguns nomes mais famosos de suas franquias. Em 2004, sai o primeiro Real Football, que foi a sua principal franquia de futebol ao longo de vários anos. E em novembro desse mesmo ano sai Asphalt Urban GT, o primeiro jogo da série de corrida, que hoje é talvez o nome de maior sucesso de toda essa desenvolvedora. O primeiro Asphalt inicialmente saiu para o N-Gage, aquele aparelho esquisitão da Nokia, e também no Nintendo DS. A série, ao longo dos anos, teve títulos cada vez mais ousados, mais elogiados pelos gráficos e também pela boa adaptação de um gameplay para o mobile. Ela, atualmente, está no 9º capítulo, o Asphalt 9 Legends, que saiu até para Xbox e para Nintendo Switch. E aqui vale aquele aviso de sempre, nós vamos citar vários jogos importantes aqui, mas não dá para falar tudo, nem todos os integrantes de uma franquia, porque a Gameloft tem um monte. Se eu deixei o seu favorito de fora, ajuda a gente, coloca aqui embaixo nos comentários. Voltando para a linha do tempo, é em 2005 que ela chega na América Latina. Em menos de 10 anos, a região vira responsável por 20% da receita total da empresa. E os sucessos continuam com jogos como Brain Challenge, de puzzles e exercícios de raciocínio,
e Zombie Infection, um game de ação de sobrevivência num apocalipse zumbi. Ela também começa a licenciar outras marcas e faz diversos jogos mobile da franquia Brothers in Arms da Gearbox. E é em 2008 que começa a era de ouro da empresa, isso em dinheiro arrecadado e também em quantidade de downloads. Não é coincidência. Esse é o período em que o Android e o iOS finalmente começam a se estabelecer. A venda de smartphones vai disparando cada vez mais. Mas essa convivência entre as marcas nem sempre foi pacífica. A Gameloft brigou feio com a Google por causa das taxas do Android e até começou a vender jogos por fora da Play Store, em um movimento que, comparando aí, a gente vê hoje em dia com Fortnite e com outras plataformas. O período marca ainda uma expansão de alguns dos jogos para consoles, como PlayStation 3 e também portáteis da Nintendo. Os títulos incluem TV Show King Party, Guitar Rock Tour e Real Football 2009, mas nem todos eles bem-sucedidos em venda e nem em crítica. E lembra da proximidade com a Ubisoft que eu citei lá no começo? Ao longo dos anos, a Gameloft é responsável por portar, adaptar ou desenvolver versões mobile de jogos de franquias como Rayman, Assassin's Creed, Splinter Cell e Rainbow Six para celular. Além disso, ela faz jogos baseados ou então conectados a filmes de heróis, como o primeiro Capitão América e Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mas a gente precisa parar em 2009, porque esse é um daqueles anos em que tudo parece dar certo, em que várias franquias populares nascem ao mesmo tempo. É aqui que sai o primeiro Dungeon Hunter, um RPG de ação que lembra bastante Diablo e teve várias sequências. É também a estreia do Modern Combat Sandstorm, primeiro jogo da franquia de tiro em primeira pessoa, que também recebeu uma série de novos capítulos mais tarde. Outro lançamento de peso foi Nova, que era uma sigla, N-O-V-A, um jogo de tiro, ficção científica, bastante comparado com Halo e que, lógico, também teve as suas continuações. Nesse ano de 2009, a Gameloft atingiu a marca de mais de 200 milhões de jogos vendidos, sendo 2 milhões desse total só em 8 meses de iPhone, ou seja, ainda tinha muito espaço para crescer. Só que nesse período, quando começa a década de 2010, a Gameloft passa a ser conhecida por muita gente não como uma desenvolvedora de sucesso, mas sim por acusações de cópia de outras propriedades intelectuais, de elementos de alguns jogos ou até franquias inteiras. Era inevitável comparar o jogo Shadow Guardian com Uncharted, por exemplo, ou então a série Gunstar com GTA. Já o Starfront Collision era praticamente a versão dela para StarCraft, enquanto Six Guns lembrava até demais o fenômeno Red Dead Redemption. Em resposta a essas acusações, o Michel Guillemot falou em entrevista que, na verdade, a maior parte dos títulos lançados são apenas variações de um punhado de temáticas e ideias de jogabilidade, com talvez uma ou outra ideia nova por ano. Além disso, tem uma questão importante aqui. A Gameloft fazia lançamentos para Android e iOS em um período em que quase todas as desenvolvedoras tradicionais passavam longe de se importar com jogos para celular. A gente não vai dar uma resposta sobre isso aqui nesse vídeo, mas olha, o debate vai longe. Em 2011 tem mais lançamentos de peso, o Backstab, um jogo de aventura e exploração com mapa bem vasto, e Order and Chaos, um RPG similar a World of Warcraft. Em 2012, a grande estreia foi o jogo de estratégia com temática de guerra World at Arms, e teve até uma rara tentativa de lançar um equipamento. Foi o Bluetooth Dual Gamer, um joystick mobile com muito potencial, isso em uma época em que não era tão popular esse tipo de acessório, mas com o problema de ser compatível com poucos games e só da própria fabricante. A sequência de jogos de sucesso continua com, é sério, meu malvado favorito, Minion Rush. Esse é até hoje um dos jogos mais baixados da história da Gameloft e presença garantida no top global de sistemas operacionais como Android. De 2014 temos ainda Rival Knights, que simulava justas medievais, e o início de jogos baseados na franquia A Era do Gelo. Foi também quando saiu Homem-Aranha Sem Limites, um daqueles games de corrida infinita que, pessoalmente, é um dos que eu mais gostava, joguei muito. Mas as finanças começaram a apresentar queda, e isso obrigou a empresa a mudar de rumo. Em julho de 2014, a Gameloft anuncia que vai diminuir o ritmo de lançamentos e focar mais em qualidade do que em quantidade de aplicativos. Ela também começa a apostar mais em free-to-play do que os jogos pagos, e as polêmicas microtransações seriam muito bem aproveitadas por ela nos anos seguintes.
Ainda como consequência dessa reestruturação, em 2015 ela fecha 7 estúdios de desenvolvimento que eram considerados não lucrativos, inclusive na Índia, com demissões na sede do Japão e Estados Unidos. Essa fase ruim abriu ainda uma brecha para a Vivendi, um conglomerado de mídia que começou um processo de compra da Gameloft por meio do controle majoritário de ações. Isso, no mercado, é conhecido como aquisição hostil ou forçada. Ela já estava fazendo algo parecido com a própria Ubisoft, mas conseguiu mesmo completar a ação com a desenvolvedora mobile. Como consequência direta, o Michel Guillemot sai do cargo de CEO e o Stéphane Roussel, da Vivendi, assume o cargo. No final do processo, a marca chega a 95% do controle da companhia. Apesar dessa turbulência nos bastidores, os jogos não pararam de sair. E eles incluem o título de luta Gods of Rome e o casual Dragon Mania Legends, os dois em 2015. Já em 2017 nós temos City Mania, voltado para o gerenciamento de uma cidade, e também Sonic Runners Adventure, combinando o personagem da SEGA com o formato de corrida sem fim. Em 2018, as novidades são a parceria com a japonesa Gang Ho e também uma aquisição, a do estúdio Fresh Planet, a desenvolvedora do fenômeno Song Pop. Lembra dele? E nesse ano, a Gameloft ainda era a número 1 do mercado em quantidade de downloads, mas isso ainda não significava que ela estava satisfeita ou totalmente estável, porque a renda do mercado mobile podia não ser estável ou suficiente, além das regras desse setor mudarem a todo momento. Por isso, em janeiro de 2019, temos uma nova mudança de rumo, com a empresa começando a priorizar jogos maiores, jogos mais complexos e até, por que não, mais caros, com lançamentos mais pensados também para PC e consoles. O maior exemplo disso até agora é o Disney Dreamlight Valley, primeiro jogo mais complexo da empresa nesse sentido, que simula uma jogabilidade Animal Crossing por ali e não só consegue boa recepção e acesso antecipado, como viraliza no TikTok, o que hoje é super relevante e pode ajudar em vendas. Aliás, a parceria com a Disney é uma das mais bem-sucedidas da empresa e tem ao menos mais um jogo esperado a caminho. É o game de corrida Disney Speedstorm. Mais recentemente, a Gameloft começou a pensar ainda em projetos futuros para o metaverso, isso em parceria com outras marcas. Ela também está de olho no streaming e colocou o Country Fields, que é um jogo mais antigo de fazendinha, no catálogo da Netflix. Nesse ano de 2023, tivemos ainda uma nova mudança. O Alexandre de Rochefort, que virou o novo CEO. Ele passou por quase toda a hierarquia da empresa, começando como funcionário lá da Ubi Ventures, virando chefe financeiro e agora como gerente executivo. Fora as franquias próprias, várias delas atualizadas até hoje, a Gameloft volta e meia ainda lança jogos com licenças de marcas como Lego, Universal, Hasbro, Mattel e montadoras como a Ferrari. Mas, infelizmente, muitos títulos da empresa já foram descontinuados e hoje não é fácil de achar, em especial as versões para plataformas da Apple ou da Nokia. Vários jogos hoje também estão fora da Google Play Store e só podem ser instalados por fora via APK. E essa história da Gameloft, a desenvolvedora de jogos mobile que começou lá nos Nokia super simples, evoluiu junto com o mercado celular e tá aí até hoje. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui pro quadro, deixa um comentário que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição e não se esqueça que esse é só um resumo, só um recorte, muita coisa acaba ficando de fora. Confere ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui. E até a próxima!